vós sois ungido de Deus Pai. Voltai ao Senhor vosso Deus, Ele é bom, compassivo e clemente. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos a terceira semana da Quaresma, praticamente já no meio da Quaresma, vivendo aquilo que nos pede o tempo quaresmal, abstinência, o jejum, a oração e a caridade. Dentro da caridade, adentrou alguns assuntos, como, por exemplo, o Evangelho de terça-feira, que fala do perdão, perdoar 70 vezes 7. E adentrando nestes mistérios da Palavra de Deus, nós nos colocamos dentro dessa realidade do mistério de hoje. Quando nós ouvimos no primeiro domingo a tentação do deserto de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus sendo tentado, nós também nos colocamos dentro do tempo quaresmal e durante toda a nossa vida, também para ser tentados, e para ser tentados pelo demônio. O Evangelho de hoje ele é riquíssimo ao falar do demônio. Jesus fica até admirado com a falta de fé daquele povo, que, pelo contrário, até exagerou no crer no demônio. Acho que hoje parece que se é o contrário. A falta de crer no demônio nos
deixa mais próximo dele e mais suscetível a ele, né? Então, o Evangelho hoje nos deixa bastante claro e é rico nesse exorcismo de Jesus, um demônio que era mudo. Olhando para aquele povo, Jesus logo justifica como que é que um reino dividido entre si vai se sustentar. Não pode se sustentar. Isso é importante para nós sabermos, e vindo de Cristo, que preza pela unidade, um reino não pode ser dividido. Ali ele está falando do reino dos demônios. Como é que um demônio vai estar contra o outro? Porque eles questionam se Jesus está fazendo um exorcismo pelas ordens do príncipe dos demônios, chamado de Beelzebul. Você vê que coisa, não? Esse questionamento daqueles judeus, e Jesus admirado com eles. Nós, meus irmãos e minhas irmãs, somos convidados a deixar de lado, a abandonar tudo aquilo que é oferecido pelo demônio neste tempo de Quaresma, seguindo as penitências, os jejuns, a oração e nos colocando muitas vezes em oração, pedir a Deus que possamos passar pelas tentações ileso, confiando no seu amor, confiando na misericórdia. É interessante e de estranheza também a mudez, um demônio que era mudo. Muitas vezes nós também ficamos mudos diante de tantas coisas e diante de tantos absurdos. Um sacramento, por exemplo, que nos traz paz e alivia o nosso coração é a confissão. Quantas influências do demônio ficam no nosso ouvido para não confessar, ou para escondermos pecados para o sacerdote, e assim nos arrastando ainda mais para perto deles, dos demônios. A luta quaresmal, a luta da nossa vida, é para que jamais sejamos influenciados pelos demônios. Diante do discurso de Jesus, caímos até no risco de colaborar com ele, de colaborar com Satanás, com o demônio, já perdendo a nossa alma e perdendo a alma de muitos por meio do nosso exemplo e também por meio das nossas palavras. Corremos esse risco. Que possamos no tempo quaresmal refletir sobre isso, sobre a nossa vida, o que ainda nos faz mudo, que precisamos abrir do nosso coração para nos encontrar com os sacramentos, em especial o sacramento da confissão. E hoje, nesta Eucaristia, Deus nos faça forte